Há 150 anos atrás foi assinada uma das principais leis anti-escravidão do Brasil. Você sabe qual lei é essa? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nosso tema será Lei do Ventre Livre, uma lei que também é conhecida por outro nome, Lei Rio Branco, e é uma das principais e mais importantes leis criadas no processo de fim da escravidão no Brasil. Ela é bastante significativa, já que impõe algumas mudanças muito importantes nesse processo. Dito isso, é importante lembrar que o fim da escravidão no Brasil não foi conquistado através de uma revolução, de uma guerra ou de um ato significativo para que se colocasse fim ao processo de escravizar pessoas no Brasil. Mas ela foi constituída de vários atos, várias leis, e é um processo longo, lento e gradual que tem início mais ou menos na década de 1830 e se estende por quase 50 anos e vai ser concluído com a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel em 1888. É interessante perceber que esse processo mais lento se dá por conta do foco que se tem, especialmente nos investimentos, nos recursos imprimidos pela aristocracia brasileira, e ele se dá nessa escala gradual justamente para que o impacto seja o menor possível na economia brasileira. Outra explicação que existe na historiografia brasileira e que é bastante aceita para justificar a longevidade desse processo é justamente o fato de se propor pequenas intervenções ao longo do tempo, evitando um ato mais brusco, mais radical, que incitasse qualquer movimentação popular, qualquer revolta popular. A exemplo de outros casos que surgiram na América e que, de certa forma, seriam evitados pelo Império Brasileiro. Porém, mesmo diante de tantas controvérsias, na década de 1860, o movimento abolicionista ganha um novo fôlego quando Dom Pedro II solicita a um de seus conselheiros, o Pimenta Bueno, um estudo sobre o fim da escravidão no Brasil e um processo mais acelerado para que se tenha a abolição da escravidão no nosso país. Esse estudo fica pronto no ano de 1866 e tem como uma das suas principais propostas a libertação de todos os filhos de mulheres escravizadas, o que seria um embrião da Lei do Ventre Livre. Porém, essa proposta de Pimenta Bueno é levada ao Conselho de Estado para votação nos anos de 1866 e 1867. Contudo, é a Guerra do Paraguai que chama mais atenção da política brasileira nesse momento. A proposta elaborada pelo conselheiro Pimenta Bueno não avançou e, segundo o próprio Conselho de Estado, as atenções do Brasil, os esforços do Brasil deveriam estar concentrados na Guerra do Paraguai, que naquele momento deveria ter um olhar muito mais apurado para que a guerra chegasse ao fim e o Brasil saísse vitorioso do conflito. Porém, a proposta de Pimenta Bueno gerou novas discussões acerca da escravidão no Brasil e antes mesmo do final da Guerra do Paraguai foram elaboradas novas leis acerca do fim da escravidão no Brasil, como por exemplo a Lei número 1695, que foi assinada em 15 de setembro de 1869. Essa lei proibia toda e qualquer forma de leilão que fosse realizado e tivesse como objeto de leilão trabalhadores escravizados. Também proibia o dissolvimento de casais formados por pessoas escravizadas, bem como vetava qualquer forma de separação de filhos menores de 15 anos de suas mães escravizadas. Vejam que essa lei foi um avanço significativo para o movimento abolicionista e deu sim um novo fôlego para que essas discussões voltassem à tona no Brasil. Em 1871, após o fim oficial da Guerra do Paraguai, algumas ações são retomadas no cotidiano do Império, entre elas as discussões que versavam sobre o fim da escravidão. Nesse momento, é reapresentada a proposta de libertação da escravidão dos filhos de mulheres escravas, porém, dessa vez, a lei será apresentada pelo Visconde de Rio Branco e por isso ela também é conhecida como Lei Rio Branco. Após a aprovação do parlamento,
a Lei do Ventre Livre foi assinada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. Mas ao contrário do que se pensa, a Lei do Ventre Livre não dava a liberdade imediata para os filhos das mulheres escravizadas. E para que isso acontecesse, desenhavam-se dois cenários muito diferentes, mas que de certa forma direcionavam como seria esse processo de libertação dos filhos de mulheres escravas. No primeiro caso, a liberdade seria concedida a partir do momento em que a criança completasse 8 anos de idade, e ela seria entregue ao Estado, que seria encarregado da educação da criança. Nesse contexto, o proprietário da mãe da criança seria indenizado pelo Estado em uma quantia aproximada de 600 mil réis, mais algumas correções que seriam aplicadas anualmente. E foi a opção menos utilizada pelos proprietários de escravos. Na segunda proposta de libertação, o nascido após 1871 receberia sua liberdade ao completar 21 anos de idade. Nesse momento, ele permaneceria com sua mãe e o proprietário de escravos poderia utilizar a sua força de trabalho até que ele completasse 21 anos. Porém, ao completar 21 anos, o cálculo seria que isso chegaria próximo do ano de 1892. Porém, como nós sabemos, antes de chegar a tal liberdade para todos esses nascidos após 1871, nós tivemos a Lei Áurea, que foi assinada também pela Princesa Isabel, que colocou fim à escravidão no Brasil de forma mais abrangente. Então, de certa forma, a aplicabilidade da Lei do Ventre Livre não favoreceu aqueles que permaneceram com suas mães até os 21 anos, já que a lei não concedeu sua liberdade aos 21 anos e eles conseguiram a libertação da escravidão antes disso. Porém, apesar de aparentemente a Lei do Ventre Livre impactar muito pouco nesse processo de abolição da escravidão no Brasil, ela foi significativa sim a partir do momento que ela exigiu uma organização muito maior daqueles que ainda possuíam bens como trabalhadores escravizados, já que ela também versava sobre a criação de uma matrícula de todos os trabalhadores escravizados no Brasil. E esse prazo para criar essa matrícula seria de mais ou menos um ano, o que nos deu uma possibilidade maior de conhecer realmente qual era o número de escravizados no Brasil, que em 1872 chegou à quantia de 1,5 milhão de trabalhadores escravizados. Foi a partir da Lei do Ventre Livre, então, que nós tivemos uma dimensão muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais real de quais eram as condições, o quantitativo, a realidade dessa população que era escravizada no Brasil e que, de certa forma, fez com que esse processo se acelerasse cada vez mais, evidentemente porque o Brasil era um dos únicos países do mundo a manter a instituição escravidão como uma das bases da sua economia naquele momento, fato que não era orgulho nenhum, mas que gradativamente foi sendo repensado e que chegou ao final na década de 1880, já às vésperas da República Brasileira. Esse foi o nosso momento do conceito de hoje. Eu espero que esse tema tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre o processo de fim da escravidão no Brasil e que você, de certa forma, tenha compreendido mais uma etapa, mais um capítulo da nossa rica história brasileira, que, de certa forma, ainda precisa ser bastante estudada e ser muito debatida para que nós tenhamos uma compreensão cada vez maior e mais ampla e mais abrangente de tudo isso que nós reconhecemos como Brasil. Então, se você gostou do vídeo, deixa um registro, envia para alguém, compartilha com algum estudante, com algum professor, algum amigo seu que gosta desse tema e que, de certa forma, vai estar mais preparado para repensar a nossa realidade e o que é, de fato, o nosso Brasil. Beleza? Então, é isso aí. Agradeço a todos e semana que vem voltamos com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!